Boa noite, queridos, graças e paz. Foi fraco. Boa noite, queridos, graças e paz. Aleluias. Que prazer inenarrável estar com vocês aqui essa noite, concluindo esse ano de vitórias, né, na Escola de Ministros. Essa turma é vitoriosa, você pode ter certeza disso. Bom, eu me chamo Bel, meu apelido é Bel, meu nome é Joseilson, mas todos me conhecem como Bel. Eu faço parte do Ministério de Adolescentes na Igreja Sede, certo? A gente tem uma média de 250 jovens e adolescentes por culto, na sala de 15 a 18 anos, e você já imagina do que eu vou falar essa noite, né? Ministério de Jovens e Adolescentes. Então, vou mudar minha saudação, não vou falar mais boa noite, querido, vou falar, e aí, galera? Tudo bem com você? Tudo de boa? Gente, tudo de boa? Amém, aleluias. Então, eu busquei algum significado a respeito da palavra ministério, já que eu vou falar sobre o ministério com jovens e adolescentes. E um dos significados, no nosso velho Google, é execução de uma tarefa, de uma obra, atividade, trabalho, repita comigo, trabalho, guardem isso, ocupação exercida por alguém. Então, assim como qualquer outro ministério, o ministério com jovens e adolescentes também é um trabalho, também é uma obra, também é algo que exerce e que necessita de esforço e de interação. Amém? Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 11. O Senhor é bom. Efésios capítulo 4, versículo 11. Todos chegaram? Aleluias. A palavra diz: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Você pode estar pensando, o que é que isso tem a ver com o Ministério de Jovens e Adolescentes? Tudo. Porque a igreja, o corpo de Cristo, tem costume de desmembrar, de deslocar aquilo que não faz parte do seu próprio contexto. Se você foi chamado para lidar com casais, você acha que só existe casais, aquele é seu mundo. E às vezes a gente não consegue visualizar as outras coisas. Mas eu quero dizer para você, assim como a professora do Ministério Infantil falou, seja o que for que Jesus esteja fazendo no mundo, eu não quero ficar fora disso. Existem 3 maneiras de você estar inserido em qualquer ministério. O primeiro é orando, o segundo é estando inserido e o terceiro é contribuindo, amém? Aleluias. E eu gostaria de destrinchar isso, passear aqui com vocês com 3 questionamentos, certo? Eu não vou declarar negativo dizendo que eu tenho pouco tempo, eu tenho um bom tempo, eu tenho tempo suficiente e a gente vai sair daqui transformado através daquilo que o Senhor preparou para essa noite, amém? Um dos questionamentos é, em qual o contexto os jovens e adolescentes estão inseridos hoje? O segundo questionamento é, qual a importância desse ministério no corpo de Cristo? E a terceira pergunta é, o que podemos fazer para o avanço desse ministério? A gente tem vivido dias muito conturbados mesmo. Eu passei algum tempo já da fase da adolescência, mas eu posso me recordar um período que eu passei afastado dos caminhos do Senhor, e eu sei o que é que acontece lá fora. Talvez isso choque em vocês, mas muita coisa que a gente não imagina está acontecendo e passando diante dos nossos olhos e às vezes a gente finge que nada está acontecendo. Jovens, às vezes até crianças mesmo, adolescentes e jovens inseridos em prostituição, em droga, sendo beberrões, envolvidos com bebidas. Isso acontece muito, gente. Saindo, muitas vezes os pais não sabem o que está acontecendo lá fora, mas eles estão envolvidos com pessoas mais velhas, sendo enganadas pelo inimigo, tendo sua mente cauterizada, sendo ensinada de uma forma que a palavra não ensina. E se a gente não se disponibilizar e se levantar para tratar essa geração, a gente vai ver
a igreja de Cristo, a igreja do futuro sendo perdida porque a gente não fez nada hoje. Então existe um papel importante para cada um, para que esse contexto do mundo seja mudado. Sim, existem jovens e adolescentes firmes, jovens e adolescentes avançando, mas se existem é porque pessoas disseram sim para esse ministério. E pessoas estão dispostas a mudar a realidade das pessoas. Eu citei um versículo aqui que fala do corpo de Cristo. E talvez algumas pessoas tenham pensado, mas o que é que isso tem a ver com o Ministério de Jovens e Adolescentes? Mas tem tudo a ver. Assim como as crianças, assim como os mais velhos, assim como os casados, o Ministério de Jovens e Adolescentes é algo tão importante como, não quanto, mas como qualquer outro ministério. Amém? O segundo questionamento é, qual a importância desse ministério no corpo de Cristo? Às vezes, quando a gente pensa no jovem, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é logo a força do jovem, não é isso? Talvez você até espere eu citar esse versículo. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Isso é verdade, isso é muito bom. Mas não é somente isso. Eu, particularmente inserido no Ministério de Jovens e Adolescentes, eu tive a oportunidade de presenciar e vivenciar muitas vezes em que jovens e adolescentes oravam por pessoas com AVC e a pessoa voltava a sua boca ao normal, se levantava de uma cama, era curado de uma doença que passava muito tempo lá naquele leito, presa àquilo, e através de uma atitude de um adolescente, aquela pessoa era liberta. Qual a importância disso? É só a força? É só botar para servir? É só porque consegue arrumar mais cadeiras do que aqueles da longevidade? Talvez não. Existe algo muito profundo em que a gente pode puxar isso mesmo deles. Diga assim comigo, é meu papel me envolver com jovens e adolescentes. Você pode orar, você pode se inserir e você pode contribuir, amém? O terceiro questionamento é, o que podemos fazer para o avanço desse ministério? Eu já disse 3 pontos, certo? Mas existem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Uma delas é falar positivo e enxergar com a ótica de Cristo. É uma coisa tão simples, mas às vezes as pessoas têm visto os jovens como pequenos demônios, eu acho, né? Tem pessoas que falam, é tão difícil lidar com jovens, Deus me livre. Mas não é bem assim. Porque não é assim na perspectiva de Cristo. Não é assim na perspectiva de Cristo. O próprio Cristo, ele foi um jovem e adolescente, que aos seus 12 anos ele estava na sinagoga, debatendo a palavra com os mestres da lei. O próprio Davi, ele foi escolhido enquanto ele ainda era jovem. Ele trabalhava e cuidava das coisas do seu pai. E Deus o achou nos bastidores e levantou ele. Quantos outros jovens não foram levantados na Bíblia? Mas muitas vezes a gente vê o lado negativo. E a gente se permite deixar sair de nossa boca coisas que não poderiam sair. Como, essa é a geração mimimi. Essa é a geração Nutella. Não. A gente pode crer diferente. A gente pode crer em linha com a palavra de Deus e declarar sobre essa geração que essa é a geração da volta de Cristo. Que essa é a geração que vai impor a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Essa é a geração que vai fazer a diferença. E vai muito além do que aquilo que nossos pais fizeram antes. A gente pode declarar com nossa boca e crer com o nosso coração mesmo. Não abrindo mão, não esquecendo, se abstendo da realidade da vida, das coisas que acontecem lá fora, sim, é tudo real. Mas a gente constrói, pavimenta o nosso caminho através do poder da nossa palavra, amém? Então você pode declarar coisas sobre essas pessoas. Você pode crer com o seu coração, confessar com sua boca. Você pode orar, você pode se inserir. Você pode contribuir. Quantos jovens e adolescentes têm o coração tão disposto a servir ao Senhor, a ser transformado mesmo, mas muitas vezes não tem como chegar até a igreja. Porque não tem alguém que o leve. Porque não tem dinheiro para pagar, porque às vezes não trabalha. A gente vê isso todos os dias no nosso contexto.
Quem aqui está inserido no Ministério de Jovens e Adolescentes sabe do que eu estou falando. Então, muitas vezes, seu papel não vai ser passar horas e horas discipulando uma pessoa, ensinando sobre a Bíblia. Talvez um papel muito fundamental e importante vai ser só você chegar e dizer, ó, aqui, vá para esse evento, vá para essa conferência. Vamos, eu te deixo na igreja hoje. Você precisa chegar mais cedo, você está escalado, eu vou lá com você. Esse ministério é importante. E a gente vai sair daqui hoje com a consciência de que a gente pode fazer mais por ele. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você pode abrir comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O seu contexto não é o único contexto existente no corpo de Cristo. O seu mundo não é o único mundo que você pode contribuir para que o reino de Deus seja propagado. Quanto avanço teria no corpo de Cristo se a gente simplesmente abrisse os nossos olhos para enxergar além do que é aquilo que está no nosso mundo, no nosso contexto? Quanto avanço no corpo de Cristo existiria se a gente simplesmente saísse da nossa zona de conforto para talvez sentar lá na sala dos adolescentes mesmo e cultuar com eles para ver o que está acontecendo lá? Pessoas sendo libertas de vícios, de drogas, de bebidas, saindo da vida de prostituição mesmo. Gente, isso acontece. Tenho certeza, isso acontece. E o nosso papel é contribuir para que isso não aconteça mais. Eu lembro de uma história. Certa vez uma amiga minha me perguntou: Bel, é tão difícil esse tempo de jovens e adolescentes, não é mesmo? As pressões, as tentações, aquilo que atrai os nossos olhos, é tudo tão mais intenso. É difícil a gente se concentrar, é difícil a gente se permanecer firme. E eu olhei para ela e disse, na verdade, não. As pessoas, as crianças, elas querem ter uma idade mais avançada para fazer coisas que sua idade ainda não permite. Os adolescentes, eles querem fazer uma idade maior para ter uma maior liberdade, poder sair sozinho, comprar seu próprio lanche. Os jovens, eles querem ter sua liberdade financeira, começar a trabalhar, sair de casa, não depender de seus pais. Os adultos, eles querem simplesmente chegar no auge da sua vida, de construção familiar, financeira. Os velhos, eles olham para trás e dizem, eu perdi tempo, eu poderia ter aproveitado melhor, eu queria voltar atrás. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês, hoje é o melhor dia para que você invista, para que você aproveite, para que você avance e para que você invista nesse ministério. Amém? Amém. Glória a Deus.